Mudo de assunto agora para falar a respeito de café. E agora falamos um pouco a respeito da estruturação hoje que nós temos global, frente a custos de produção, sobre uma logística muito complicada que existe em todo o mundo, sobre o problema geopolítico da invasão russa ao território ucraniano e como que tudo isso, até porque isso traz ali estimativas maiores ou menores de consumo de café, por exemplo, como é que isso tem impactado os negócios e os preços no mundo e o cafeicultor aqui no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, eu converso com o analista da Stonex, Fernando Maximiliano, que participa conosco ao vivo pela internet. Fernando, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como que essas variáveis hoje que fogem dos parâmetros da cadeia produtiva do café ou das commodities agrícolas têm impactado os preços, tanto no ambiente global quanto aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui para falar desse assunto que é bem complexo, né? Primeiramente, a gente entende, né, que o mercado físico brasileiro está muito ligado ao mercado internacional. O Brasil, ele é o maior exportador global de café, então a gente tem que estar de olho no que está acontecendo no mundo, né? E basicamente a gente viu aí até o início desse ano os preços avançando bastante. Até antes da guerra, a gente chegou aí com patamares próximos de 250 centavos de dólar por libra-peso lá em Nova York, por conta dos fatores climáticos. A gente teve problema na produção, a produção do ano passado foi pequena, a expectativa para essa safra é também de uma produção menor, em um ano que é bienalidade positiva, deveríamos ter uma produção recorde, né? Se não fosse problemas climáticos. E todos esses fatores construíram aí um cenário altista até então. Só que com o início da guerra, a gente viu uma mudança bastante intensa de toda essa movimentação, Fabiano. O mercado hoje, principal fator, né, dois fatores que têm impactado o mercado de café é a questão, primeiro, a aversão ao risco. Obviamente, toda vez que a gente tem aí um conflito, um problema, que é o caso, por exemplo, da guerra aí, a gente tem um cenário de aversão ao risco, os investidores, eles evitam investir em ativos que têm maior risco, que é o caso do café. O café é um ativo de risco e é um ativo extremamente volátil. E um outro ponto é a questão do consumo. A Rússia e a Ucrânia juntas consumiram, né, no ano passado mais de 5 milhões de sacas. Inclusive a Rússia foi no ano passado o sétimo maior destino das exportações brasileiras. E esses dois países estão aí envolvidos nesse conflito. A Ucrânia, dificilmente a gente vai ver aí um ritmo de crescimento, um consumo de café, porque eles estão realmente em guerra, então o café não é um produto aí essencial. E a Rússia tem toda a questão comercial, várias sanções foram aplicadas à Rússia, as sanções também aos bancos russos, isso dificulta também todo esse processo de comercialização. Então, esse ponto aí trouxe um ar baixista aí para o mercado de café e que a gente viu aí os preços recuando desde que houve o início dessa guerra. Fernando, e o quadro de oferta e demanda de café no mundo, ele não muda muito. Nós podemos até ter uma expectativa talvez melhor um pouco em relação ao fator climático no Brasil, que é o maior player do mercado internacional de arábica, mas ela não muda muito. O que se tem hoje disponível de café continua paralisado. E eu tenho visto alguns dados dos Estados Unidos com estoques menores, por exemplo, de Nova York, a bolsa tendo estoques mais baixos. Como que os investidores, principalmente em Nova York hoje, eles têm se comportado frente a essas questões? Bom, Fabiano, bem pontuado. O que acontece? É importante a gente aproveitar esse momento, né, para explicar para o produtor. O mercado de café, a dificuldade do mercado de café, a falta de transparência nos dados. Só para vocês terem ideia, se a gente pegar a menor estimativa e a maior estimativa para o balanço global de café, ela varia em 10 milhões de sacas, as estimativas, da menor para a maior. Então, realmente é muito difícil, né? Por isso que a gente vê tanta volatilidade no café. Tem muitas incertezas.
De forma geral, Fabiano, o sentimento do mercado é que esse ano safra que a gente está terminando agora, né, é um ano com um déficit muito grande, né, que é basicamente essa safra que a gente colheu ano passado, a resultado, claro, é daquele problema do clima e tudo mais, e por isso, inclusive, que a gente viu preços avançando. Esse próximo ciclo safra, que a gente vai colher agora esse ano, que se inicia a partir de julho, né? A perspectiva é que a gente tenha um balanço de oferta e demanda mais equilibrado, com um leve excedente, mas é importante lembrar que em anos de penalidade positiva, é normal o Brasil, a produção brasileira, né, resultar em um excedente muito grande no balanço global, como a gente viu aí na safra de 2020, por exemplo, que foi uma safra recorde. Então, esse é o cenário que a gente vê nesse momento. E os estoques, a gente tem dois grandes indicadores, Fabiano, de estoques que o mercado está sempre de olho. São os estoques dos portos americanos, esse é reportado pela Green Coffee Association, e eles mostram aí que os estoques estão abaixo do nível dos 6 milhões de sacas. É um nível historicamente baixo, e isso traz um tom altista para o mercado, positivo, continua sendo positivo. E os estoques certificados, eles caíram, houve aí um avanço recente, mas eles voltaram a cair. Eles estão mais ligados aos diferenciais, é mais um fator econômico-financeiro, mas eles indicam também que a gente tem aí uma oferta limitada nos países que são os entregadores para esses estoques certificados, o que justifica aí esse recuo e a tendência é que isso continue, né? A gente viu aí, a gente sabe que o Brasil ele está ainda, como a gente comentou, com essa produção menor para o ano que vem, mesmo que é maior do que o ano passado, né? Para esse ano, eu digo, mesmo que é maior do que o ano passado, é uma produção ainda que está longe de ser o ideal, considerando o potencial que o Brasil teria para produzir. Fernando, como que você tem e como que a Stonex tem avaliado a comercialização do cafeicultor brasileiro? Como que esse cafeicultor tem comercializado o café agora aqui no Brasil, com pressão negativa de preços? E qual é a sua expectativa em relação a esse mercado, a disposição de café aqui do cafeicultor para as trades, para o mundo todo? Ô Fabiano, as atividades elas estão reduzidas, né? O volume de operação é reduzido, é natural. A gente está no segundo semestre do ano safra, então a safra passada foi pequena. A gente está agora no momento já no final desse período, então realmente tem menos café disponível. Além disso, essa queda que a gente viu recentemente nos preços de café, a gente viu o mercado físico brasileiro estava em torno de R$ 1.500 a saca, né, do tipo 6, e a gente viu voltando aí para 1.250, isso é um indicador CPEA, mas esse recuo, né, desanimou o produtor de vender. A parte desse movimento também, Fabiano, foi resultado dessa queda do dólar. Obviamente, essas últimas 3 sessões a gente viu o dólar avançando, mas essa queda nas últimas semanas contribuiu para pressionar os preços do mercado físico e as atividades aí seguem reduzidas. Só que a gente espera que essa situação mude aí com a entrada da nova safra. A região, por exemplo, de Rondônia já está iniciando as atividades de colheita. Espírito Santo deve começar a colher nas próximas semanas e se aquecer mais essa colheita a partir de maio. E aí o Arábica, se a partir de junho, a gente já teria, sim, um ritmo de colheita mais intenso. E aí, obviamente, esse café sendo disponibilizado, a gente veria um movimento aí maior nas operações. Tá certo, Fernando. Para encerrar aqui a nossa entrevista, no seu entendimento, e aí, falando do cafeicultor principalmente, que é a maior parte do público seguramente do canal do Boi, mas também da cadeia produtiva como um todo, qual que seria a estratégia hoje de posicionamento de produto do café arábica ou conilon, robusta, brasileiro do cenário internacional, com os parâmetros que nós temos hoje? Problema geopolítico da Rússia e da Ucrânia e um comportamento baixista de parte dos investidores, no caso do café em Nova York. Bom, primeiro, a melhor estratégia que o produtor ele pode usar é o conhecimento, né? Então, entender tudo o que está acontecendo, acompanhar quais são os fatores que influenciam o café, e aí ele vai tomar a decisão baseado nisso. Bom, mas de forma geral, o que a gente espera, né, Fabiano? Acho que a melhor forma de explicar isso é traçar aí um cenário de perspectiva, né? A gente tem dos lados, né, desse jogo, desse tabuleiro, a gente tem fatores que são altistas
e que vão continuar afetando essa dinâmica, e a gente tem esses fatores baixistas. Eu vou elencar eles aqui. Então, do lado positivo, a gente tem, primeiro, redução dessa produção no Brasil, como a gente já comentou, ela ainda continua sendo um fator. A gente tem a redução na produção da Colômbia. A Colômbia tem sofrido muito com um problema de excesso de chuva, resultado do impacto do Laninha, esse fenômeno aí que afeta no Brasil. A gente viu aqui na região, principalmente na região sul, um clima muito seco, e lá para a Colômbia o cenário é o inverso. Então, eles estão tendo deslizamentos, eles estão tendo excesso de chuva, alagamentos, e isso tem afetado sim a produção. Tanto é que os dados da Federação Nacional dos Cafeteiros, que saiu agora para o mês de março, já mostrou queda de 13% na produção deles lá nesse mês. E a gente já viu queda em fevereiro e outros meses. Isso com certeza vai se refletir nas exportações do país. E inclusive, né, existe ainda uma incerteza com relação ao que vai acontecer com esse Laninha. O último modelo da agência australiana aponta, né, a maioria dos modelos apontam que o Laninha deveria voltar para uma situação neutra no final do outono, início do inverno, mas alguns modelos ainda apontam que ele poderia permanecer. Então isso aí é um ponto que a gente tem que monitorar. Além disso, a gente tem um fator que é positivo, é o ritmo de consumo. Inclusive, ontem mesmo a BIC anunciou aí que o consumo no Brasil no ano passado ele aumentou 1,7%. Ou seja, mesmo com todo esse problema que a gente teve com a inflação nos preços de café, a gente vê aumento no consumo. Isso aí é um fator bastante positivo. Os estoques lá nos Estados Unidos, como a gente comentou, seguem em patamares relativamente baixos, se a gente considerar o ponto de vista histórico, e isso ainda contribui de um ponto de vista positivo. Agora, por outro lado, a gente tem a incerteza da guerra, porque a gente já comentou que existe a expectativa que a guerra afete o consumo de café, e por quanto tempo isso deve permanecer? Não dá para a gente afirmar quanto tempo essa guerra vai durar, né? Isso é um fator que não depende aí, que depende de vários outros eventos que são aí alheios do nosso controle. Além disso, a gente tem aí como baixista o desenvolvimento da safra no Vietnã, Fabiano. As últimas informações têm mostrado que a safra, o desenvolvimento por lá segue adequado, e o Vietnã é o segundo maior produtor de café do mundo, e isso traz uma perspectiva que a gente teria aí uma safra ampla no final do ano. Então, esse cenário, a gente tem esses grupos de fatores que estão atuando, né, nesses dois lados, por isso que a gente tem visto, inclusive, um mercado relativamente mais lateral nas últimas semanas.